Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa revisão UniOeste 2024. Sou muito suspeito para falar, tenho um carinho muito especial por essa instituição universitária onde me formei em ciências biológicas. Então, bem-vindo, muito bem-vinda à nossa revisão focada e direcionada para o vestibular da UniOeste. Deixa eu arrumar o meu cabelo. Focado para o vestibular da UniOeste. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe o seu like, por gentileza, deixe o seu like, ative as notificações para nós chegarmos rapidamente até você. E também, se tiver dúvida, mande aí, o sócio responde você o mais rápido possível para você sim acertar todas as questões de biologia do vestibular da UniOeste. Questões que geralmente são bem exigentes. Então eu gostaria de passar por várias áreas da biologia para a gente pensar em como revisar, facilitar o seu cérebro a recordar esses termos e você acertar o maior número de questões. Então nessa primeira parte da nossa revisão, sistemas reprodutores. Depois a gente vai passar para a histologia e depois para a biologia das células. Então nessa separação aí geral, sistemas reprodutores. Geralmente você estuda lá o sistema reprodutor masculino, feminino, seus componentes externos e internos. Eu quero ir no foco da questão. Provavelmente a prova fala em gametogênese, que é o processo de formação dos gametas. No sistema reprodutor masculino, a produção do gameta masculino é chamada de espermatogênese e vai ocorrer no interior dos testículos. Então lá no testículo tem os túbulos seminíferos e no interior dos túbulos seminíferos as espermatogônias. As espermatogônias vão crescer, vão dar origem aos espermatócitos primários, vão realizar a primeira etapa da meiose, vão formar os espermatócitos secundários. Segunda meiose, vão formar as espermátides e cada espermátide se diferencia e forma um espermatozoide. Então isso nós chamamos de espermatogênese, o mecanismo de produção dos espermatozoides que ocorre no testículo. Também no testículo, entre os túbulos seminíferos, existem as células intersticiais ou de Leydig e elas respondem a um hormônio chamado LH. O LH atua na célula intersticial ou de Leydig e aí ocorre a produção da testosterona, o hormônio masculinizante. Vai promover alteração na massa muscular, no crescimento ósseo, pelos pelo corpo, agressividade e também influenciar na produção dos espermatozoides. Então nós temos múltiplos efeitos aí da testosterona. Nos componentes do sistema reprodutor, na porção interna, temos glândulas importantes, como a próstata. A próstata vai produzir um líquido alcalino, esse líquido alcalino é importante, ele vai compor o sêmen ou esperma e esse líquido vai proteger os espermatozoides contra a acidez no interior da vagina. Também existem as glândulas seminais e essas glândulas vão produzir um líquido seminal e esse líquido, junto com o líquido prostático e com os espermatozoides, formam o sêmen ou esperma. O líquido seminal contém nutrientes para permitir aí uma alimentação, uma nutrição dos espermatozoides. No sistema reprodutor feminino, os ovários são considerados as gônadas femininas. São as estruturas que vão produzir o ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo, num processo chamado de oogênese ou ovulogênese. Lá vão existir células chamadas de ovogônias. As ovogônias, elas vão começar um período de multiplicação, depois crescimento e maturação, ainda na vida intrauterina, lá no interior dos ovários. E aí depois de nascer, chegar na puberdade, vai ter a continuação da maturação. Então a ovogônia deu origem ao ovócito primário. Esse ovócito primário vai começar a meiose para formar um ovócito secundário, tem uma parada e depois continua lá durante a puberdade. No sistema reprodutor masculino, isso aqui vai acontecer, espermatogênese, na puberdade. No sistema reprodutor feminino, inicia nos ovários, lá na vida intrauterina e depois dá continuidade na puberdade. O ovócito primário
vai encerrar a meiose, ovócito secundário liberado na ovulação e vai formar o primeiro glóbulo ou corpúsculo polar. Aquele ovócito secundário liberado na ovulação, se for fecundado por um espermatozoide, aí termina a segunda divisão meiótica. Senão não, se não ocorrer fecundação, ele vai sendo degradado, digerido, reabsorvido por células, ainda ao longo ali da tuba uterina. Quando nós olhamos para a ovulogênese, nós teremos no interior dos ovários. Também os ovários produzem esses dois hormônios, estrogênio e a progesterona, que vão atuar no útero para preparar esse útero para uma possível gravidez. Lá na porção interna ainda do sistema reprodutor feminino, as tubas uterinas são o local da fecundação ou fertilização e o início do desenvolvimento embrionário também ocorre na tuba uterina. Se a gente olhar para o início do desenvolvimento embrionário na tuba uterina, essa etapa aqui, fecundação ou fertilização, na tuba, começou a segmentação ou clivagem, que é a divisão mitótica ao longo da tuba uterina. E aí vai cair lá no útero esse embrião, essa massinha de células, e vai passar a se implantar, a fixar no endométrio. Isso nós chamamos de nidação, a implantação do blastocisto ou blástula no endométrio uterino. E aí a continuidade do desenvolvimento embrionário. A embriologia está aqui, ó. Você tem um gameta masculino e um gameta feminino, ok? O espermatozoide e popularmente o óvulo ou ovócito secundário. O espermatozoide tem uma região anterior chamada de acrossoma. O acrossomo do espermatozoide, ele contém lá muitas enzimas. Uma famosa é a hialuronidase, que vai degradar o ácido hialurônico na membrana ou na parede da estrutura do ovócito. Lá vai existir uma reação chamada de acrossômica, quando esse acrossomo libera as enzimas e vai entrar em contato ali com a zona pelúcida. Geralmente vão ocorrer alterações nessa zona pelúcida e vão impedir a entrada de outros espermatozoides. Quando nós vemos espermatozoide, célulazinha haploide, 23 cromossomos. Ovócito secundário óvulo, haploide, 23 cromossomos. Durante essa fecundação, nós reestabelecemos o número diploide de cromossomos da espécie durante a formação da célula ovo ou zigoto. Além disso, aqui também é definido o nosso sexo biológico. Sistema XX, sexo biológico feminino, sistema XY, sexo biológico masculino. Então, pensando na representação do sexo da nossa espécie, assim como dos outros mamíferos, em relação aos cromossomos sexuais. Se o espermatozoide contém um cromossomo Y, o óvulo aqui obrigatoriamente tem um cromossomo X, que é um XY ou XX. Então a gente vai ter esse reestabelecer do número diploide e ainda essa orientação biológica do sexo nos mamíferos. A célula ovo ou zigoto foi ativada e ela vai se dividir. Essa divisão vai formar novas células e cada célulazinha formada é um blastômero. A mórula, por exemplo, é um conjunto maciço de blastômeros. E esses blastômeros, teoricamente, vão continuar se dividindo e vão se dividindo e vão se dividindo. A mórula é um maciço de célula. A blástula, ela já tem uma estrutura esférica oca no interior, a blastocele. Já vai ter um grau de diferenciação na formação do embrioblasto, da onde a gente veio. E a parede, o trofoblasto, vai auxiliar essa implantação, essa fixação no endométrio uterino, escavando, liberando substâncias, grudando lá nesse endométrio uterino. Então teremos esse pensamento. A UniOeste já gostou muito dessa etapa chamada de gastrulação, que tem por objetivo formar a gástrula aqui. Durante a gastrulação, nós teremos, transição aqui, blástula, gástrula. Durante essa gastrulação, nós teremos uma intensa movimentação de células. A gastrulação pode ocorrer por epibolia, embolia, delaminação, involução, ingressão, formas diferentes de movimentação de células. E durante a gastrulação são formados os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Se o animal tem os 3 folhetos, ele é chamado de triblástico ou triploblástico. Se ele tem 2 apenas,
A ecto e a endo, ele é diblástico ou diploblástico. Durante a gastrulação formam-se os folhetos embrionários. Também durante a gastrulação forma-se arquêntero, ou intestino primitivo, que tem aquela abertura que era o blastóporo. Então, durante gastrulação. E aí, a partir da formação dos folhetos embrionários, a gente vai ver a organogênese, que é caracterizada pela formação de tecidos e órgãos. Os folhetos embrionários vão se diferenciar, por exemplo, e vão formar tecidos e órgãos no nosso organismo. Então a prova da UniOeste pode fazer essa associação que eu vou fazer aqui nos tecidos, ok? Mas nos animais chamados de cordados, a organogênese é caracterizada pela neurulação, que é a formação de uma neurula. O embriãozinho vai ter lá o tubo nervoso dorsal, abaixo dele a notocorda, e nos cordados isso é visível. Cordados têm tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais, cauda pós-anal, principalmente durante essa vida embrionária. Então a gente vai ver essas características marcantes. Nos cordados, a neurulação, formação da neurula, caracteriza a organogênese, a etapa de formação de tecidos e órgãos. Então na sua mente brilhante você vai lembrar de ovo, mórula, blástula, gástrula e neurula, como uma sequência do desenvolvimento. Ovo, divisão, segmentação ou clivagem, até a formação da blástula, depois gastrulação para formar gástrula e depois a etapa de organogênese com a diferenciação de folhetos embrionários para a formação de tecidos e órgãos. Então isso nós teremos como característica aqui. Eu fiz o blocão juntando sistemas reprodutores, para você lembrar aí, basicamente, e também o início dessa embriologia. Então eu sei que vocês sabem muitos detalhes. Por exemplo, eu negligenciei aqui o detalhe dos tipos de ovos. Ah, os ovos podem ser que nem esse aqui, um ovo oligolesto, que tem pouco vitelo distribuído de forma uniforme, e aí a segmentação é chamada de holoblástica ou igual, porque todo o ovo se dividiu e as células formadas, os blastômeros, têm praticamente o mesmo tamanho. Então isso ocorre na nossa espécie, por exemplo. Agora, existe ovo heterolesto lá nos anfíbios, existe um ovo telolesto, macro ou megalesto nos répteis e nas aves. Existe um ovo centrolesto nos artrópodes. Então esse tipo de ovo estava associado com a quantidade e distribuição do vitelo, que é uma substância nutritiva aqui nesse interior. E já que eu pensei em sistemas reprodutores, ou nos componentes importantes, nesse início do desenvolvimento embrionário e depois nas etapas sequenciais, infecções sexualmente transmissíveis. Porque a UniOeste pode trazer, principalmente aí para você, aluno, de primeira série do ensino médio, que está fazendo etapa 1 do seriado, primeira vez na história da UniOeste, vestibular seriado, você é a turma que está fazendo isso. A gente pode encontrar ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então o uso de preservativos é uma forma de profilaxia ou de prevenção, exames regulares para quem tem uma vida sexualmente ativa, para a gente monitorar essa nossa saúde em relação aos sistemas reprodutores. A sífilis é uma bacteriose, é uma doença que vai ser transmitida por relações sexuais, por secreções, e ela é causada por bactéria. Neisseria gonorrhoeae, causadora da gonorreia. Treponema pallidum, a bactéria causadora da sífilis. Clamídia, nós temos aqui também bactérias. Então essas três são bactérias que causam infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser agressivas e perigosas. A sífilis pode se manifestar em estágio primário, geralmente lesões nos sistemas reprodutores, secundário, manchas pelo corpo, terciário em órgãos internos. Então nós temos aqui 3 bacterioses que são infecções sexualmente transmissíveis. E se eu tenho um diagnóstico lá, um exame tal positivo para elas, uso de antibióticos para tratar as infecções sexualmente transmissíveis. HPV é um vírus, HIV é um vírus. Então esses 2 vírus aqui estão associados também a infecções sexualmente transmissíveis. Temos vacina, por exemplo, para o HPV. O HPV ele pode promover a formação de condiloma acuminado, pequenas verrugas nos sistemas reprodutores, e também ele está associado a casos de cânceres, o mais famoso, os cânceres de colo
uterino. Então, vacina também é uma medida profilática ou preventiva. E o uso de preservativo. HIV nós não temos vacina, existem medicamentos chamados de antirretrovirais que vão tentar impedir a proliferação do vírus HIV, que ataca os linfócitos TCD4 e abala o nosso sistema de defesa corporal. Tricomoníase é uma protozoose, uma doença causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis e também transmitida por contatos, secreções sexuais. Então eu gostaria de lembrança dessas infecções sexualmente transmissíveis para a prova da UniOeste. Pensando em histologia e citologia, dentro da histologia nós estudamos os tecidos. O nosso corpo humano é formado por 4 tecidos: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Quando nós olhamos para um órgão é um conjunto de tecidos. Por exemplo, a nossa pele é um órgão e é formado por tecido epitelial e tecido conjuntivo. Abaixo da pele nós temos tecido adiposo, que é tecido adiposo, um tipo também de tecido conjuntivo, só que especial. Abaixo nós temos músculos. E aí mais abaixo nós temos ossos, que também são tecidos, aqui o tecido ósseo entra como um tecido conjuntivo especial. O tecido nervoso, ele vai auxiliar o controle, ele vai auxiliar a integração das informações do ambiente interno e externo para executar controle do funcionamento dos nossos outros tecidos, células e órgãos. Então eu tenho 4 tecidos corporais. Temos variedades desses tecidos e temos uma origem. O tecido epitelial tem origem a partir da ecto, da meso e da endoderme. É um tecido que tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Pergunta: folheto embrionário é formado durante a gastrulação. Então lá na gastrula são visíveis os folhetos embrionários. Se nós olharmos para o tecido epitelial, existe uma variedade chamada tecido epitelial de revestimento. Esse tecido epitelial de revestimento pode revestir externa e internamente. Esse tecido epitelial de revestimento, ele além de revestir, ele pode absorver substância, ele pode fazer troca gasosa lá no nosso pulmão, ele pode eliminar substância lá no rim. Então nós temos inúmeras funções para esse tecido epitelial de revestimento. Glandular ou secretor forma as glândulas. Podem ser glândulas endócrinas, quando produzem e liberam a secreção, a substância produzida e liberada no sistema circulatório. Pode ser uma glândula exócrina, quando ele libera a secreção acima do epitélio de formação. Por exemplo, as glândulas sudoríparas, salivares, glândulas mamárias, sebáceas, são glândulas exócrinas, liberam a secreção acima do epitélio de formação. Já a nossa hipófise, tireoide, suprarrenais são glândulas endócrinas, liberam a secreção no nosso sistema circulatório. O pâncreas, não esquece, anotou aí? Pâncreas. Anotou? Vai lá, pega o caderno, papel, caneta, lápis. Pâncreas, ou no seu tablet. Pâncreas, glândula mista ou anfícrina. Pâncreas, glândula mista ou anfícrina, tem secreção exócrina, suco pancreático lá no sistema digestório, e tem secreção endócrina, insulina e glucagon na corrente sanguínea. Anotou? Pâncreas, questão 8, pâncreas, glândula mista ou anfícrina. Um exemplo aí de variedade do tecido epitelial. A nossa epiderme é um exemplo mais clássico de tecido epitelial. É um epitélio de revestimento estratificado, porque tem várias camadas de célula. Pavimentoso, porque as células são achatadas. E queratinizado ainda porque tem uma grande concentração de queratina. Então isso aí, classificação. Pode ter um epitélio simples, lá no nosso intestino delgado, por exemplo, um epitélio simples e as células têm microvilosidades lá no nosso intestino delgado e essa microvilosidade aumenta a área de contato com os nutrientes e facilita a absorção dos nutrientes. Epitélio do intestino delgado, simples, prismático ou colunar e a célula com microvilosidade para facilitar a absorção dos nutrientes. Beleza? Tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é caracterizado por uma abundância
de matriz extracelular. O tecido epitelial, as células são justapostas ou bem juntinhas. Nós vamos precisar daquele aparelhinho chamado microscópio para enxergar essas células. E aí eu uso o microscópio e vejo que as células são bem juntinhas ou bem unidas, bem grudadas. Não tem quase nada de matriz extracelular entre elas. Já no tecido conjuntivo, as células são afastadas. Aqui você tem uma, aí você tem fibra, substância fundamental amorfa, e aí você tem uma outra célula. Tecido conjuntivo, abundância de matriz extracelular. Tecido conjuntivo todo tem origem na mesoderme. Tem um tecido conjuntivo chamado de propriamente dito, frouxo e denso. O frouxo na nossa derme, chamada de derme papilar. Denso, não modelado, denso modelado. O não modelado na nossa derme reticular, um pouquinho abaixo da derme papilar. E o denso modelado nos tendões. Tendão é uma porção do músculo que vai fazer uma inserção nos ossos. As fibras estão ali regulares, orientadas em uma direção. Isso dá mais resistência e tração. E os tecidos especiais são cartilaginoso, ósseo, hematopoético, que produz o sangue, e o tecido adiposo, que tem aí as nossas reservas de gordura. Não esquece que geralmente os tecidos conjuntivos são vascularizados. Exceção o cartilaginoso, que é um tecido conjuntivo avascular. E aqui no epitélio é comum a prova lembrar que os epitélios são avasculares, ou seja, não apresentam vasos sanguíneos nesses epitélios. Eles são nutridos pelos tecidos conjuntivos adjacentes. Geralmente, tecido conjuntivo vascularizado, com exceção das cartilagens, que são avasculares para sua prova. 3 tipos de músculo. Lembra de músculo, movimento. Músculo, movimento. Origem na mesoderme. Proteínas importantes no interior da célula muscular, actina e miosina, que são proteínas contráteis, proteínas que promovem a movimentação. Nos músculos estriados, a actina e miosina se organizam em sarcômeros, que são as unidades contráteis, e aí lá dentro muitos sarcômeros, um do ladinho da outra, dentro da célula, formando as miofibrilas. Então o músculo pode ser liso, estriado cardíaco e estriado esquelético. Essas estriações também são visíveis pela microscopia e a gente diferencia isso. Forma das células. No músculo liso, a gente tem células assim, fusiformes. No músculo estriado, a gente tem células cilíndricas. No estriado cardíaco, elas são ramificadas, no estriado esquelético, não. No estriado esquelético é marcante que ela é alongada e ela tem vários núcleos, ou seja, ela é poli ou multinucleada no estriado esquelético. No músculo liso, um único núcleo centralizado. Quando olha por microscopia, as estriações são marquinhas assim, e essas estriações são acúmulo lá das estruturas organizadas chamadas sarcômeros, unidades contráteis do músculo que estão organizadas em miofibrilas no citoplasma das células. Tem nome estranho, geralmente o citoplasma é chamado de sarcoplasma, o retículo endoplasmático liso é chamado retículo sarcoplasmático, que armazena cálcio, que é o sal mineral importante para contração muscular. E o tecido nervoso, esse é o cara, é o mais legal de todos. Você vai adorar estudar ele na universidade. Nós teremos células alongadas com dendritos, corpo celular, axônio, esses são os dendritos, os fiozinhos. Corpo celular, essa bolota onde tem o núcleo. Axônio, esse eixo alongado. Então o formato desses neurônios. Células alongadas, importantes fiozinhos que trazem informação, neurônio conduzindo. E os gliócitos ou células da glia ou da neuróglia. Nomes estranhos se aparecer na prova. Astrócito, oligodendrócito, micróglia, célula de Schwann. São células da glia ou neuróglia. Células que estão entre os neurônios. Células que sustentam, protegem, produzem substâncias, alimentam os neurônios. Que às vezes a prova fala,
A única célula presente no tecido nervoso é o neurônio. Você vai falar, não! Tecido nervoso tem outras células, além dos neurônios, que são os gliócitos, células da glia ou neuróglia. O tecido nervoso tem origem a partir do folheto embrionário ectoderme. O tecido muscular a partir do folheto embrionário mesoderme. Então faça essas associações. Lembre de histologia que você vai encontrar questão na prova. Principalmente galera aí que está na primeira série do ensino médio, que vai fazer a primeira vez aí o seriado da UniOeste. Quando nós olhamos para a citologia, que é o estudo das células, é um universo de coisa. A célula é desespero, aquela comparação entre célula procariótica e eucariótica. Procariótica mais simples, eucariótica mais complexa. Eucariótica com núcleo, com um sistema de endomembranas, do qual o núcleo faz parte, porque tem um envelope nuclear, envoltório nuclear ou carioteca. As células têm uma limitação, então está aqui a célula limitada pela membrana plasmática. Se ela tem núcleo, ela é uma célula eucariótica, o envelope nuclear, o envoltório nuclear, ou carioteca, uma membrana dupla, lipoproteica, cheio de poros. E o material genético, o nosso DNA, aqui no interior desse núcleo. A membrana plasmática é formada por uma bicamada de fosfolipídios, segundo o modelo de mosaico fluido de Singer e Nicholson. Entre os fosfolipídios a gente vê proteínas. Nas células animais ainda a gente encontra colesterol. Voltado para a face externa da célula, a gente vê açúcares associados formando o glicocálice ou glicocálix, que serve para reconhecimento, que serve para proteção. Então, vários e vários componentes da membrana plasmática. A membrana plasmática isola, separa o que nós chamamos de líquido extracelular do líquido intracelular. O leque para fora, líquido extra, e o líquido intra para dentro. No líquido extra, por exemplo, nós temos um principal íon chamado de sódio, principal íon no meio extra. Potássio, principal íon no meio intracelular. E a membrana funciona como uma fronteira. A membrana permite o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. A membrana seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. E você pode encontrar transportes através da membrana, que vão atravessá-la. Tipo a osmose, que é o movimento de água do meio hipotônico para o hipertônico através da membrana semipermeável, que é a membrana plasmática. Osmose é só para movimento de água, do meio hipo para o meio hiper. Difusão, a substância sai de onde tem mais para onde tem menos. Por exemplo, joga o oxigênio para dentro, gás carbônico para fora. Uma difusão simples, uma capacidade de espalhar dessas moléculas, de se movimentar, inclusive passar entre os fosfolipídios, esses gases. Agora, existia a difusão facilitada. Ela é facilitada quando você tem uma proteína carreadora ou uma permease que pega, por exemplo, glicose e joga para dentro da célula. Se tem uma proteína que está fazendo isso e não gasta energia extra na forma de ATP, isso é uma difusão facilitada. Nós temos passagem de O2 e CO2, difusão simples. Proteína pegou, jogou açúcar para dentro da célula, pegou, jogou aminoácido para dentro da célula, difusão facilitada. Usa permeases ou proteínas carreadoras. E você tem um transporte ativo, quando para essa permease trabalhar, ela precisa de ATP, de energia, quando gasta energia. Então o transporte ativo ocorre, por exemplo, na bomba de sódio e potássio, que é uma proteína que pega o sódio que entra e joga para fora. Pega o potássio que sai e joga para dentro. Então a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo. Ela vai transportar sódio e potássio contrário ao gradiente de concentração e para manter essa diferença de concentração vai ter gasto de energia na forma de ATP. No interior da célula, nesse espaço chamado citoplasma, muitos filamentos ali proteicos
os microtúbulos, formados de tubulina, os filamentos intermediários, principalmente de queratina, os microfilamentos de uma proteína chamada actina. Então essas estruturas, elas vão formar, assim, microtúbulos são mais grossos e espessos, os microfilamentos são bem mais fininhos, e essas estruturas vão sustentar, vão dar forma, vão posicionar os componentes no interior da célula. Inclusive, para a célula movimentar, formar os pseudópodos e ir arrastando, facilitar essa movimentação, esses microfilamentos de actina participam. Os microtúbulos, as vesículas ou bolsinhas, carregando substância, usam microtúbulos como se fossem trilhos de trem para transportar a substância. Então é muito da hora. O citoesqueleto dando forma, sustentação, sendo muito dinâmico aí nessa célula eucariótica para muitas funções biológicas. Várias organelas dentro da célula. Ribossomo sintetizando proteína, retículo endoplasmático liso sintetizando lipídios, retículo rugoso também sintetizando proteína para exportação, o complexo de Golgi fazendo a secreção, enviando substâncias em vesículas que se fundem com a membrana e jogam para fora das células, as mitocôndrias produzindo ATP. Lá na mitocôndria vai ocorrer o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Na matriz mitocondrial, a ocorrência do ciclo de Krebs. Na membrana interna, a fosforilação para a produção de energia na forma de ATP. 3 etapas da respiração aeróbica: glicólise fora da mitocôndria, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a fosforilação oxidativa na membrana interna das mitocôndrias. Os cloroplastos. Cloroplastos são estruturas responsáveis por realizar a fotossíntese. No interior do cloroplasto, uma estrutura gelatinosa chamada estroma. E lá no estroma, muitas enzimas, do qual uma é muito famosa, chamada rubisco, para fixar o gás carbônico na fase escura da fotossíntese. Bolsinhas chamadas de tilacoides e na membrana do tilacoide, moléculas de clorofila. Então, no cloroplasto, nos tilacoides, fase clara da fotossíntese ou fase fotoquímica, dependente de luz. No estroma, a fase escura do processo fotossintético. Não esquece, a fotossíntese produz os compostos orgânicos, como os açúcares. Agora, a respiração celular aeróbica degrada esses compostos orgânicos para liberar energia, e a energia na célula é na forma de ATP, adenosina trifosfato. E mitose e meiose também, quando nós pensamos em divisão do núcleo das células. A célula passa por um período de preparação chamada de interfase. Então, quando ela está no seu período de interfase, ela está fazendo a síntese de proteínas, produzindo muita proteína, produzindo lipídio, aumentando a extensão de membrana, porque a célula está numa preparação intensa para se dividir. Ela pode dividir o seu núcleo por mitose, formando 2 novos núcleos geneticamente iguais. Lá na interfase, G1S, G2, período que antecede a divisão da interfase. Na mitose, uma célula divide e forma 2 geneticamente iguais. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Você lembra isso do seu ensino médio maravilhoso? Fase de metáfase, máximo de condensação cromossômica, eles na placa equatorial, bem importante isso para uma divisão equitativa do material genético. Microtúbulos se prenderam na região do cinetócoro, no centrômero dos cromossomos. E aí as fibras encurtam e separam as cromátides irmãs na anáfase da mitose. Telófase é a fase final e depois a citocinese. Se a citocinese é numa célula animal, estrangula assim, é chamada de centrípeta, estrangula e plups, forma 2 novas células. Se for uma célula vegetal, é de dentro para fora, é centrífuga. Essa citocinese é a divisão citoplasmática. Mas a mitose forma 2 células geneticamente iguais. Serve para regeneração de tecidos, serve para crescimento. Aqui, ó, fecundou, fecundação ou fertilização, formou a célula ovo-zigoto, está ativada. Uma forma 2, 4. Uma sequência de divisão mitose.
mitótica durante esse desenvolvimento embrionário. Chegamos à fase adulta, crescemos, lá nos testículos, lá nos ovários, ovogônias. Ovogônias já estão lá na fase de ovócito, já está parado, já começou a meiose lá na vida intrauterina, no sexo biológico feminino. E aí, começou lá na vida intrauterina, depois continua na puberdade. Nos testículos, espermatogônia multiplicando por mitose, multiplicação é por mitose, multiplicação é por mitose. Mesmo de espermatogônia, de ovogônia. Agora, cresceu e aí maturação, vai ocorrer meiose. Lá no testículo, espermatócito primário, meiose 1, forma espermatócito secundário, meiose 2, espermátide. Meiose é uma divisão para a formação de gametas no mundo dos animais e de esporos no mundo dos vegetais. A meiose tem uma etapa que nós chamamos de reducional, R fatorial, porque de 46 cromossomos numa célula diploide humana, você tem uma redução para 23. Depois uma divisão, uma etapa equacional, porque mantém esses 23. Mas as células formadas ao final são geneticamente diferentes. Ocorre crossing over, aquela troca de fragmentos de cromossomos homólogos, durante a prófase 1 da meiose. Então na meiose você tem a etapa reducional. Prófase 1, subdividida em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. E nessa prófase 1 ocorre o crossing over. Metáfase 1, pareamento dos homólogos. Anáfase 1, separação dos homólogos. Depois, divisão 2 é equacional, é praticamente idêntica ao que ocorreu na mitose. Então, foco na etapa reducional da meiose. Crossing over, separação dos homólogos, ocorrendo durante essa etapa reducional. No mundo dos animais, formação dos gametas por meiose. No mundo das plantas, formação dos esporos por meiose. Essa percepção desses assuntos para revisar, para você brilhar na prova da UniOeste. Então eu pensei nesses assuntos inicialmente nessa primeira parte da nossa revisão: sistemas reprodutores, embriologia, infecções sexualmente transmissíveis, tecidos e citologia. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, seus comentários, ative as notificações para o mais rápido a nossa aula chegar até você. Galera que vai prestar o vestibular tradicional, assista ao nosso próximo vídeo que a gente tem sequência de matéria. Você que é da primeira série, que está aqui com essa parte, show de bola, vai brilhar, boa prova da UniOeste em 2024. Abração e bom estudo para todos vocês.